Oi, pessoal, mais uma semana, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de leitura. Cada um tem as suas manias, o seu jeito de ler, o seu jeito de estudar, mas existem algumas técnicas que auxiliam na nossa leitura. E aí eu vou dando uma olhada no nosso material aqui, que está disponível para vocês aqui no Ava também, e aí a gente vai dialogando um pouquinho. Ao final eu quero que vocês vão lá no Ava que vocês vão lá no fórum e falem um pouco sobre como é que vocês leem, qual é a experiência de vocês com a leitura, se vocês leem desde muito cedo ou se agora que vocês estão na universidade é que vocês estão lendo mais, se você já tem esse hábito de ler, além de ler os textos acadêmicos, ler textos que são de hobby mesmo, ou se não, se vocês leem só o que é necessário mesmo. E aí, caso vocês queiram mandar uma foto de como é que vocês estão fazendo a leitura dos textos agora nesse momento de quarentena, fiquem à vontade. Mandar os textos do jeito que você está riscando e tudo mais, pode ficar à vontade para mandar lá uma foto no fórum pra gente, beleza? Então, técnicas de leitura. Primeiro de tudo, gente, concentração. Principalmente agora que a gente está em home office, que a gente está fazendo as atividades em casa, sentar num lugar vazio, onde não tem ninguém, numa cadeira confortável, com o computador numa altura confortável, desligar o celular e começar então a me concentrar naquilo que eu estou fazendo. Então, ponto. Agora eu vou tirar meia hora para estudar o conteúdo da disciplina de produção de leitura e de texto. Tá, li, estudei, consegui fazer o que foi me solicitado. Beleza, vou descansar, vou assistir um filme e tal. Agora eu vou tirar uma hora para outra disciplina. Agora mais uma hora para outra disciplina. Então a gente precisa trabalhar com essa concentração. Concentração significa dizer não à multitarefa. Então você não vai ligar aqui, abrir o WhatsApp no computador e o Instagram, e aí vai mexer no Instagram e vai ler o texto e vai assistir o vídeo. Não, se concentra numa coisa, faz essa coisa bem feita e a partir daí vai fazer as outras coisas. Leitura depende de concentração. Primeiro, eu gostaria que você, sempre que for começar a ler um texto, pergunta assim: o que que eu preciso aprender desse texto? O por isso de uma das regrinhas, dos macetes de fazer prova, que tem interpretação textual, é ler primeiro as perguntas. Por quê? Porque aí você vai saber o que que você precisa identificar naquele texto. Então, sempre leia a pergunta antes de ler o texto em si. Elabora metas. Ah, eu preciso fazer leitura de 20 páginas hoje. Amanhã eu preciso de ler mais 30 páginas. E aí eu preciso montar um resumo até na outra semana, entendeu? Organize as metas. E ao final da sua leitura, do seu processo de leitura, você volta lá nas suas metas que você criou antes de ler e vê se você atingiu essas metas. Sempre a gente utiliza dicionário. Eu não tenho dicionário em casa e tal. Não, não tem esse problema. Usa o celular, usa o Google, vai nos dicionários, dicionário Aurélio, dicionário online de português. Então, sempre que eu estou fazendo uma leitura, eu tenho ali do meu lado um dicionário impresso ou a internet usando ela ao meu favor. Então, lembrando ali de focar, de não a multitarefas, eu me organizo para usar o celular simplesmente e exclusivamente para pesquisa de termos que eu não conheço que estão inseridos no texto em que eu estou lendo. E aí, gente, a gente sempre tem que pensar que diferentes tipos de textos, a leitura tem que ser diferenciada. Então, ler um texto da disciplina de vocês e ler um texto do Harry Potter, por exemplo, é diferente. Eu vou compreender eles de formas diferentes e eu vou ter objetivos diferentes. Então eu tenho que ter em mente isso. Uma aula que seja de uma disciplina prática é diferente e eu tenho que me dedicar mais do que de uma disciplina teórica, porque na teórica eu vou fazer a leitura e compreender. Na prática, além de fazer a leitura, compreender, eu vou ter que pensar nisso numa prática. Num momento em que eu utilizarei isso no meu cotidiano profissional. Velocidade, gente. Cada um tem uma velocidade. Eu mesmo leio muito devagar, porque eu já meio que junto algumas coisas. Então, eu leio devagar para evitar a remissão. Ou seja,
começar a ler uma frase, e quando tá chegando aqui no final da frase, eu já não lembro o que eu li no começo, eu tenho que voltar. Eu tenho que ficar fazendo remissão, voltando o tempo todo. Então eu já leio um pouco mais devagar. Mas quando você tem um quantitativo muito grande de leitura, você vai ter que começar a ler mais rápido. Primeiro, então, você vai pensar na velocidade e depois pensar na compreensão. Mas isso vai muito de cada um. Eu já entendi que a minha leitura é um pouco mais devagar e algumas pessoas leem mais rápido e conseguem compreender da mesma forma que eu. Sempre tem uma fala assim, para você decorar, você lê em voz alta. Mas a gente sempre tem que pensar que o nosso cérebro é mais rápido que a boca. Então, quando eu estou lendo em voz alta, eu estou demorando mais do que se eu estivesse lendo só lendo com os olhos. Então, lembre-se, o seu cérebro é mais rápido que a sua língua. Então, se a questão aí é tempo, quantidade de leitura a ser realizada, não leia em voz alta. Memorização, gente. A repetição é a base do aprendizado. Então, se você tiver a oportunidade de usar esse mesmo conteúdo que você leu, que você precisa aprender várias vezes durante um determinado tempo para você aprender, para você memorizar isso. E uma dica aí é ensinar outras pessoas. A gente sempre aprende muito mais ensinando outras pessoas. Então é um exemplo de repetição para memorização e ensinar as outras pessoas. Ensinar é aprender pela uma segunda vez. Sempre faz anotação, gente. Grifa os textos, usem. E aí já entra na questão das cores. Lembra? Eu uso vários marca-textos de cores diferentes. Só que aí você tem que ter uma legenda. Verde é porque é importante. A rosa é porque eu não entendi. Amarelo é porque eu preciso ler de novo. Então usem cores. E aí, gente, isso pode ser lápis de cor, pode ser canetinha, pode ser marca-texto. E aí vai ficar da forma que ficar melhor para vocês. Uma outra questão, e aí realizem anotações também, anotem os textos, anotem as coisas mais importantes. Além de grifar, anote num texto. E por último, grave um áudio de você fazendo um resumo. Às vezes você grifa o texto, faz as anotações das partes mais importantes e grava um áudio, falando, contando, explicando esse texto. E depois ouça esse áudio várias vezes. Isso vai te ajudar Lembra que a repetição ajuda na questão de decorar o texto? Então, utilizem isso a seu favor. Utilizem as tecnologias ao seu favor. E aí, no nosso texto, a gente vai ter ali alguns exemplozinhos, um mapa conceitual de leitura rápida, recapitulação, ponto-chave e tudo mais. Dê uma olhada no texto que está bem legal, no nosso material. E aí, quando eu faço a leitura de um texto que eu preciso produzir um resumo e tudo mais, eu sempre vou com uma primeira leitura, que é a informativa, que é a macroestrutura, e depois a segunda leitura, que é a interpretativa, que é a microestrutura. Então eu leio primeiro para poder pegar uma visão geral, e depois eu leio novamente para poder compreender e interpretar as informações que tem no meu texto. Como eu já disse, usem cores. Cores é muito importante, pra mim é muito importante, mas tem gente que usa grifar com caneta, tem gente que faz uma bola ou circula, e aí vai a critério de cada um. Mas pensem nessas questões dessas técnicas de leitura. Agora vão lá no fórum e me digam se vocês têm mais alguma outra técnica, alguma outra informação que pode auxiliar a mim e aos seus colegas na questão da leitura para a compreensão e para a interpretação de texto. Beleza? Tchau, gente. Até mais.